Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de 1 ao 32. Então Agripa disse a Paulo: É permitido que faças a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por hoje defender-me perante ti de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isto, suplico-te que me ouças com paciência, pois desde a juventude a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio, e se quiserem, podem dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo o mais severo grupo da nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervo, noite e dia. E por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. Eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém. Pois, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los, e castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Numa dessas vezes, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionados por eles. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Eu disse: Quem és, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem me persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isto que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que vistes de mim, parte como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios, que arrependessem, de se convertessem a Deus, praticando obras próprias de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuraram matar-me. Mas tenho alcançado o auxílio da parte de Deus e até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum como as pessoas influentes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Isto é, como o Cristo deveria sofrer, e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo, a também aos gentios. Enquanto Paulo fazia sobremodo
a sua defesa, Festo disse em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te levaram à loucura. Mas Paulo disse: Não estou, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo. Porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto, às escondidas. Crês nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Agripa disse-lhe a Paulo: Por pouco me convences a me tornar cristão. Paulo respondeu: Quisera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem, se tornassem iguais a mim, com exceção destas algemas. E o rei levantou-se, bem como o governador e Berenice, e os que eles estavam sentados, e se retiraram-se, diziam uns aos outros: Este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: Este homem bem podia ser solto, e não tivesse apelado para César. Amém.